Bom, então agora, finalmente, que alguém tá dando eco aí. Desligar o meu. Não, acho que não é o seu, não. Ou é, acho que é. Bom, todo mundo fechou, agora eu sei que alguém. Mas vamos lá. Agora, então, nós entramos no neoplatonismo. É a última filosofia da antiguidade e já apontando já, né, para a filosofia, a última grande filosofia da antiguidade e já apontando para a filosofia cristã. Então, aí no próximo, no nosso próximo ciclo, né, de estudos filosóficos, né, nós vamos entrar somente na filosofia cristã. Então, desde os pais apostólicos, né, até Tomás de Aquino, né, até Descartes, na verdade, né, que é o declínio ali do pensamento medieval. Bom, no caso aqui dos neoplatônicos, né, a gente tem que lembrar que a gente viu os neopitagóricos, e a gente viu o médio platonismo e os neocéticos na aula passada. Dentre os neopitagóricos, né, os neocéticos lá e o médio platonismo melhor, né, nós tínhamos um cara chamado Eumênio, né? E esse Eumênio, ele é influente porque ele vai influenciar a filosofia de Alexandria a voltar ao platonismo. Claro, né, que é o médio platonismo ainda, ou seja, não são ideias tão inovadoras assim. O que vai ser inovador de fato é isso que a gente vai ver agora, né? Que é a escola que ficou muito mais conhecida por um personagem chamado Plotino. O Plotino, no entanto, ele era discípulo desse cara aqui, chamado de Amônio Sacas. E o Amônio Sacas, ele é o que hoje nós chamaríamos de uma espécie de guru espiritual, né? É a filosofia da época, né? Tem muita gente que... Pode falar. Quando concluir o raciocínio, eu ia te perguntar o seguinte: qual é a influência que tem da escola platônica, ou até mesmo neoplatônica, na escola de Alexandria, no que diz respeito à interpretação bíblica? A influência, ela é quase, assim, basilar, fundamental. A escola de Alexandria interpreta o texto bíblico a partir das estruturas do pensamento neoplatônico. Tanto neoplatônico como neopitagórico, né? Então, assim, por que Alexandria é o berço das heresias, né? Essa frase é uma frase recorrente nos estudos de apologia. Alexandria é o berço das heresias, né? Bom, primeiro você tem um lugar efervescente em termos de trânsito cultural, gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Tanto da África, quanto da Europa, quanto da Ásia, quanto do Extremo Oriente, todo mundo passa por Alexandria. Segundo, que Alexandria se torna o lugar, né, mais referente do mundo antigo em termos de ciência, né? Então, o polo científico do mundo antigo é Alexandria. Alexandria tem a maior biblioteca, tem um museu, né, tem todas aquelas questões científicas que a gente já viu anteriormente. E isso atrai uma pluralidade maior de pensadores, né? A ciência, ela tem essa característica de ser múltipla, enquanto que isso é uma coisa meio bizarra, né? Porque modernamente parece que não. Mas enquanto que a filosofia, ela tende a ser muito mais rigorosa, tradicional, né? Muito mais assim unificada, a ciência, ela tende a ser muito mais pluralizada, né? Então, num ambiente alexandrino, é muito mais fácil você ter ideias diferentes e ser considerado alguém que, ok, está pensando diferente, fora da caixa, beleza, né? Esses pensamentos fora da caixa, eles não são pensamentos que são, assim, apegados a uma linha de tradição apenas, mas eles vão misturando tradições, né? Então, quando a Bíblia chega, por exemplo, a Alexandria, ela chega como um novo conhecimento científico, mas não como um novo no sentido de esse aqui vai suplantar os demais. Ele é um novo no sentido de que esse aqui é um entre vários, né? E aí esse um entre vários vai se juntar e vai se articular com os demais. Daí a origem, né, da expressão berço das heresias, né? Porque o pensamento neopitagórico, que não é no pensamento cristão, ele vai se igualar à proposta cristã e vai se juntar com ela, né? Então você vai ter a junção de vários desses elementos. O problema é que o cristianismo, ele não tinha técnicas científicas de leitura, interpretação, de exegese, de hermenêutica. Ele era simplesmente uma memória, né? Ele era uma memória
É claro que existiam cristãos, como Paulo, por exemplo, que eram extremamente inteligentes e tal, né? Mas, no grosso modo, ele é um livro de memórias de uma tradição há pouco tempo acontecida. E essas memórias, elas têm que ser interpretadas, né? E elas são interpretadas à luz do quê? Bom, em alguns lugares onde a presença dos apóstolos foi mais densa, né? Eles eram lidos à luz de uma tradição, a tradição apostólica. Isso vai explicar por que a escola de Antioquia, né, antioquiana, ela é muito mais literalista, né? Ela é muito mais literalista porque a escola antioquiana, ela se desenvolve nos ambientes onde os apóstolos de fato andaram, caminharam, viveram, respiraram, né? Criaram discípulos que eram conhecidos de todos, né? Inclusive havia um discípulo, o discípulo está ali presente. Enquanto que Alexandria é um lugar onde os apóstolos não pisaram, não chegaram até lá, né? Então as ideias deles chegaram e essas ideias elas vão ser logo internalizadas, né? E interpretadas à luz das filosofias presentes no momento. Como o neoplatonismo vai ser a última das filosofias e, portanto, como sendo a última, é a filosofia que herdou todas as demais anteriormente a ela, né? Porque ela vai criticar e vai absorver aquilo que ela achar melhor, né? Então ela critica aquilo que era ruim para ela no epicurismo, no estoicismo, no neopitagorismo e vai admitir o que ela achava bom, fazendo uma espécie de uma saladona mesmo, né? Essa filosofia ela é tão rica, né, e tão poderosa que ela vai servir como instrumento interpretativo do texto bíblico. Então eu diria assim, se você leu e entendeu o neoplatonismo, você entendeu como é que o cristianismo foi lido nos primeiros séculos após a morte dos apóstolos. Você entendeu como o judaísmo deixou de ser, né, como o Antigo Testamento deixou de ser um texto judaico para se tornar um texto cristão, porque todo o cristianismo vai analisar o Antigo Testamento a partir da perspectiva neoplatônica. Naturalmente, essa perspectiva neoplatônica vai passar por uma espécie de depuração que vai ser executada por vários e vários pensadores que nós veremos no próximo ciclo e que terá o seu ápice, né, o coroamento com o Agostinho. O Agostinho ele vai dar a forma final de um neoplatonismo cristão que nós vamos chamar de patrística, né? Que começa anteriormente lá com Justiniano, com Apolinário, com Orígenes de Alexandria e outros tantos, né? Então, respondendo a sua pergunta, Helena, é fundamental. Sem entender um pouco do neoplatonismo, você não entende o que era o cristianismo nos primeiros séculos pós a morte dos apóstolos, né? Não entende como é que a própria teologia cristã se estabeleceu, porque elas têm elementos fundamentalmente neoplatônicos. Tá, eu entendi. A pergunta foi por conta de que foi essa interpretação que ganhou, né? Que ganhou, não, ganhou a palavra que sobressaiu mais, que se espalhou mais pelo mundo ao invés da interpretação de Antioquia, né? Foi que mais ganhou ali espaço, né? Que até os dias de hoje é que mais vinga, digamos. Eu não estou conseguindo encontrar a palavra certa, né? Mas eu queria dizer que foi o que se estabeleceu. Tomou proporção, né? Isso, tomou uma proporção, isso. A resposta a essa pergunta é porque ela era a mais sofisticada da época. Sofisticada. Tá. E Apolinário, ele era de Alexandria, qual era aquele que era lá de Antioquia, que também foi considerado herege? Eu achei que fosse Apolinário. Não, eu não quis nem dizer, eu não lembro. Mas eu não quis nem dizer que não havia heresia em Antioquia. Eu quero dizer que a maior parte das heresias, elas são de Alexandria, né? Isso, tanto teve heresia em Antioquia que esse cara, que eu acho que é Apolinário, eu não tenho certeza, né? Ele era da escola de Antioquia, né? Mas é possível, né? Até porque havia trânsito, né, de informações, né? E havia também, assim, pensamento. Mas, assim, se você comparar arianismo, nestorianismo, todos, fisiocracismo, monarquianismo, todas essas heresias, né, trinitárias e tal, elas são alexandrinas. Todas. Beleza, ficou claro, alto e claro. Alguma ou outra que vem de Antioquia, mas, assim, né, você já vê que essa de Antioquia também tem traços, parece que, de contato com Alexandria. Isso mesmo. A escola, os métodos de interpretação bíblicos, né, a hermenêutica bíblica da Igreja Católica, ela é alexandrina, ela é
neoplatônica, né? Depois neo-aristotélica, né? Com Tomás de Aquino. Elas não são literalistas, vamos dizer assim, não são antioquianas, né? Quem vai resgatar isso vai ser o Lutero, né? Não o Lutero especificamente, porque tem caras antes dele, né? O Wycliffe, né? O Hus e tal. E antes dele mesmo tem o Ulfias, né? O Ulfias é um cara interessante, né? O Ulfias era um alemão do século VI, né? 600 depois de Cristo, né? Que traduziu a Bíblia para o alemão. Antes, muito antes do Lutero, né? E foi queimado na fogueira, e foi morto, né? Por heresia, né? Porque ele não podia ter feito isso, não, né? Então, assim, você tem uma tradição, né? De gente na Alemanha ali, né? Fazendo isso já, né? Na Alemanha, na Saxônica e tal. E Bom, esse Úlfilas também, ele fez como é que chama? A língua dos godos. E ele fez uma transliteração, tradução também da Bíblia para a língua deles. Sim. Ele escreveu tudo, Quando eu falo quando eu falo alemão, não é alemão nem hoje, né? Porque não existe isso na época, né? O que nem hoje existe, né? Se você vai na Alemanha hoje, né? Aí você vai na Bavária, eles falam uma língua, né? Aí você vai, tipo, em outras partes ali da Alemanha, cada uma língua diferente. A mesma coisa da Espanha, por exemplo, né? Tem o galego, tem o catalão, tem o espanhol. Não é que todo mundo fala a mesma língua, não, né? Então é isso aí mesmo, você tem razão, né? E ele era adepto do arianismo, porque nessa época, igual você falou na última aula, ganhou proporção muito grande no mundo todo. Foi como uma praga, né? Esse pessoal. Tanto que assim, depois eles invadiram lá na época de Agostinho, eles invadiram e pegaram tudo. Exatamente. O arianismo ele é muito, ele foi ganhou muita coisa por causa da publicidade, né? A forma como ele conseguiu divulgar as ideias era mais eficiente do que a forma falsa, né? E nem porque ele enganava, não, é porque ele era mais contagiante. Isso, contagiante, porque usava música e usava uma linguagem mais simplificada, né? Do que esse negócio é uma coisa complicada, né? Assim, você vê, né? E o Ario devia ser muito bom também, né, Jacques? Assim, ele devia ser muito bom, um cara. mestre de retórica, de oratória, né? Mas é esse negócio da linguagem, né? Ser mais simplificada para o povo, né? Porque a Igreja Católica tem esse problema, né? Ela sempre foi um círculo mais elitista, né? Bom, quem vai discutir teologia, quem vai entender os mistérios, vai ser somente aqueles que são preparados para isso. O povo, ele só participa dos mistérios, né? Participa como? Ele vai lá, participa do rito, né? Mas não precisa entender nada, né? Ele só reproduz, né? Isso é bom, por um lado, por quê? Porque evita a pluralidade de interpretações malucas, né? Mas é ruim, por outro lado, tem as pessoas numa certa ignorância, né? Numa certa obscuridade. Aí você tem sempre os dois lados, né? O que Lutero fez foi ótimo, né? Porque ele abriu a possibilidade da gente poder estudar a Bíblia, né? Estudar a teologia de maneira mais livre, mas aí ele também abriu a possibilidade de surgir Universal do Reino de Deus, Igreja da Cruz do Cristo, sei lá, né? Do bichinho de Jacó, e qualquer coisa assim, ou seja, abre a possibilidade para passar uma boiada, né? De coisa maluca também. Mas é isso aí, é o preço da liberdade, né? Ou você fica na segurança sem liberdade, ou você assume a liberdade e assume que também vai ter essa diversidade. Assume seus atos, que eu não escutei o título aí. Isso aí segue a linha do neoplatonismo? Qual que é o título principal dessa aula? Neoplatonismo. Beleza. Aqui é só neoplatonismo. Então, o Amônio Sacas, ele é o fundador do neoplatonismo. Ele é de Alexandria, né? Século 2 e 3, mais ou menos, antes de Cristo. Depois de Cristo, né? E ele é um cara assim, ele foi educado numa família cristã, então o cristianismo chegou lá, só que quanto mais ele ficava adulto e mais contato ele tinha com o ambiente científico, né? O ambiente de discurso da ágora pública de Alexandria, menos ele achava que o cristianismo de fato dava soluções cabais, né, para o mundo. Então ele volta-se para a religião pagã, para os cultos de mistério, principalmente. Você vai lembrar do orfismo, né? Os cultos misteriosos, né? E aqui já tem bem estabelecido aquilo que nós vamos chamar de gnosticismo, que na verdade eles não chamavam assim, não. Eles chamavam de cultos de conhecimento, né? Também é a mesma coisa, mas assim, gnosticismo não é uma religião, né? Gnosticismo é uma forma de postura religiosa, né? Você pode ser de qualquer religião que você quiser, mas se você é um gnóstico,
A sua preocupação com essa religião não é de ser um participante dela, né? Mas é de encontrar o núcleo central dessa religião, que seria o elemento que faz com que você seja iluminado, né? E esse núcleo central era o conhecimento. Isso é muito platônico, extremamente platônico, né? Lembra lá, ó, quando Platão ele define a sua ética, e ele está definindo a sua ética meio que ligada com o Sócrates, né? O que é ética, Platão? Ética para Platão é conhecimento. Você só é uma pessoa ética quando você combate e vence a própria ignorância. Então, é fundamental que para você seja ético, você tenha autoconhecimento, conhecimento e autoconhecimento. Porque Platão acreditava que o homem era, por natureza, bom. A bondade no homem, por natureza. E essa bondade, ela era assim, imperante no homem quando ele eliminava a carne, o corpo, né? E supervalorizasse o espírito, ou melhor, a alma. Então, a mortificação da carne, que seria aí o que o Paulo chamaria lá de obras da carne, né? Ela iria dar lugar ao espírito, que é o quê? A busca pela verdade. A escada, né, platônica, né? Aquela chamada a escada de Diotima, né? Que é a busca pelo ideal, pela ideia perfeita, né? Pelo bem perfeito, pelo sumo bem. E aí o Platão dizia, bom, uma vez aprendida essa verdade não pode ser mais negada pelo comportamento. O comportamento, ele se submete forçosamente à verdade aprendida. Daí a razão pela qual ele acha que o conhecimento é o único caminho para você ter uma vida ética. Platão não acredita na ética do hábito, né? De você aprender algo com o seu pai e praticar aquele algo mesmo sem saber porquê e ser ético. Platão acha que isso não é ética. Ética é você saber por que as coisas são como são e, uma vez sabendo por que são, se admitindo a verdade, não negando essa verdade. Isso é ética, né? Não poder a não mais se comportar de forma divergente àquela verdade. Sobre a custa de que, quando eu descubro o que é a verdade e me comporto contrário a ela, eu nego a verdade e, portanto, ela já não mais me é amada, né? E aí eu me torno um não filósofo, né? Eu me torno alguém que odeia a verdade, né? Quando eu não sigo a verdade amando-a, né? É lógico que é uma forma de ver a religião muito no prisma intelectual, né? No prisma da inteligência, né? Do pensamento, né? E a verdade é que depois a gente vai descobrindo, né? Ou melhor, né? Vamos ter outras reflexões que vão dizer para a gente que a religião ela funciona, né? E a ética ela funciona muito mais no sentido afetivo, né? Dos sentimentos do que do pensamento, né? A gente constrói éticas racionais, mas na prática o que funciona mesmo é a ética das emoções, né? Por isso que você é muito mais eficiente você ensinar a ética para alguém punindo ela, né? Punindo ela, do que somente falando para ela o que é certo e o que é errado, né? Essa metodologia nova pedagógica, né? Olha, você não pode educar o seu filho, né? Com castigo corporal, né? Você não pode gritar com seu filho. Você tem, quando seu filho fizer alguma coisa errada, você se abaixa, né? No mesmo nível que ele, né? Ajoelha, né? Como se fosse se ajoelhar diante do Deus Todo-Poderoso que é o seu filho, e aí você conversa com ele como se fosse um adulto, né? Apele ao raciocínio, né? Apele ao pensamento. Isso é um absurdo, né? Por quê? Porque isso só funciona quando a criança ela deixa de ser criança, né? E se torna um ser perfeito, né? Ou seja, um adulto, né? Porque o Aristóteles vai dizer, toda criança é um ser doente. Por que ele é doente? Porque ela não está ainda na fase cuja a finalidade dela é. A criança ela é um ser incompleto, né? Ela é um ser defeituoso ainda.
Somente a fase adulta tornará a criança um ser que chega no seu ápice de perfeição. Por isso, ela não deve jamais ser tratada como adulto. E o outro elemento é esse, né? É de que, uma vez incompetente para lidar com as dimensões, né, do intelecto, a criança ela só poderá ser educada eticamente por meio do afeto, né? E o afeto tem a ver com bronca, tem a ver com você dar o reforço positivo, né? Que ela é uma ética do conhecimento, né? Ela é uma ética do discurso, né? Do pensamento. E é por isso que o Ammônio Satas ele vai desenvolver uma filosofia de ascese espiritual. O que é ascese aqui? É de mortificação da carne, né? Mortificação do corpo, né? Que supervaloriza o mental, né? Supervaloriza a inteligência. Só que essa ascese, ela não é imposta aos outros, né? Ela é autoimposta. Você tem que mortificar o seu próprio corpo. Toda vez, então, que você deseja algo que não é necessário, você deve educar o seu corpo para não querer aquilo, né? Eu quero matar aquela pessoa. Não, controle essa sua pulsão, porque ela é um desejo do corpo, não é uma necessidade do espírito, né? Eu quero comer churrasco hoje, mas você não tem carne em casa. O que tem em casa? Tem macarrão. Então, come macarrão. Não, mas é minha vontade. Se você vive dominado pela sua vontade, você é escravo do seu desejo. Se você é escravo do seu desejo, você não se eleva espiritualmente. Você só diminui, né? Você só fica mais preso à carnalidade. E aí você não tem liberdade, né? Então a ideia é essa. A ideia é fugir não, mas educar, né, o corpo, né, e os sentimentos para que eles fiquem em segundo plano, para que o espiritual que aqui no caso é o racional, né, ele seja elevado, né? E aí ele viveu a vida dele toda longe dos holofotes. Ele não foi um cara famoso, não porque ele não podia ser, mas porque ele achava que a fama era corruptora, né? A fama, sei lá, o sucesso, né, o prestígio, né, era algo que corromperia a filosofia dele. Ele nunca escreveu nada porque ele não acreditava que as pessoas, que os seus discípulos, eles deveriam ter acesso à filosofia por meio da leitura. Ele achava que o acesso à filosofia era por meio do ensinamento oral. Então, ele tinha um círculo de discípulos. Esses três aí são os mais famosos, né? É o Orígenes Pagão, o Longino e o Herênio, né? São os mais importantes, né? Tem também o Plotino também, né? E esses caras, eles se reuniam não escrever nada, nunca, não escrevam nada. Vocês devem passar esse conhecimento para os próximos que vierem por meio da tradição oral. E quem serão esses próximos? Aqueles que se comprometerem com a filosofia. Portanto, você vai passando isso a conta-gotas, né? Mediante o comprometimento da pessoa. É o que nós chamamos de iniciação, né? São os rituais iniciáticos. Então o Ammônio Satas vai dar uma aula amanhã, às 3 horas da manhã, em cima daquela montanha, e para você ter aula com ele, você deve ir vestido apenas um manto de cor branca, sem nenhum tipo de roupa por baixo. Quer dizer, vai estar frio para caralho, né? A roupa branca ela tem que ser aquela específica, e 3 horas da manhã. Então você vai meio que selecionando, né, quem vai participar. Não é qualquer um que vai participar, é o cara que está ali comprometido, né? Mas eu vou ter um compromisso. Bom, então você não tem interesse com a filosofia, né? Porque se você coloca um compromisso à frente, né, do saber, você não é um amante do saber, você é alguém que está mais preocupado em compromissos do dia a dia. Então, assim, uma coisa bem comprometida. Pode falar. Cara, eu uso essa mesma frase aí que ele usou aí, mas para explicar o que é o primeiro amor.
Dizer, ó, primeiro amor é aquilo que vem primeiro. Se você coloca outra coisa além daquilo que vem primeiro, que é o evangelho, você não está preocupado com o evangelho, não. Você está preocupado com a sua própria satisfação pessoal. Eu sempre falo isso, cara, né? É bem isso, assim, o comprometimento iniciático é isso, né? Mas eu vou te ensinar o evangelho. Tá, mas você quer mesmo aprender? Ah, sim, quero. Quer mesmo? Eu acho que eu quero mesmo. Então tá bom. Então, a partir de agora, nos próximos 7 dias, nós vamos jejuar juntos todos os dias, das 4 da manhã, das 2 da manhã até 7 da manhã. Aí você já vê que metade caiu fora, né? Então, assim, essas coisas, sabe, de você exigir determinados comportamentos, né? Hoje a gente não faz isso quase, né? Mas essas exigências eram para quê? Eram para ver quem de fato estava comprometido com o conhecimento ou quem só estava ali para, assim, para passar o tempo, né? Ou para saber uma novidade e tal, né? Por isso que o Amônio não escrevia nada, porque ele não estava interessado em as pessoas saberem o que ele queria dizer, e sim com as pessoas se comprometerem com o ensinamento dele, né? Comprometerem a vida delas, né? Como um todo. Aí fala assim, mas e Jesus, né? Como que Jesus era? Olha, Jesus ele era assim, havia um discurso público de Jesus, naturalmente, e havia um discurso esotérico de Jesus, né? Só para os discípulos, né? Isso é bem óbvio, né? Quer dizer, Jesus fala lá no Sermão da Montanha para todo mundo, mas algumas coisas daquilo a galera, assim, não entendeu nada, né? E aí ele tinha que explicar para um círculo menor, né? E dentro dos discípulos, né? Dentro dos discípulos, né? Você tem um círculo menor ainda, né? Que é o dos apóstolos, e dentro dos apóstolos um círculo menor ainda, né? Que são aqueles que estão mais próximos, né? Então é natural que alguns vão ter um conhecimento melhor do que os outros, né? Mais específico, né? E esses conhecimentos têm a ver com o nível de comprometimento. Agora, isso não pode ser tomado como um gnosticismo, né? Por quê? Porque apesar de haver, né, esses círculos concêntricos, né, de privilégio, né, havia uma abertura muito grande para que as pessoas participassem disso. E a questão, do final das contas, não era que Jesus estava dando um conhecimento específico, né? Mas era que Jesus estava tentando modelar uma espécie de forma de cosmovisão nova, que é muito próxima daquilo que o Ammonius Sax quer fazer, né? É modelar uma forma de visão nova, de uma cosmovisão nova. A gente falou sobre isso na aula passada, né? A ideia da cosmovisão. Que Jesus queria era constituir uma cosmovisão de mundo diversa, onde o judaísmo não iria ser apagado, ele iria continuar existindo, mas ele iria ser visto a partir de um novo ponto de vista, né? O cristianismo não precisava ter existido. O cristianismo seria uma espécie de cosmovisão, onde as religiões do mundo seriam vistas a partir da perspectiva cristã. Então você não deixaria de ser judeu, você só seria um judeu do caminho, né? Você não deixaria de ser, sei lá, né, budista, né? Você seria um budista que lê a realidade a partir da perspectiva do caminho. Era uma espécie de depuração das religiões, mas isso não foi possível, historicamente, né? E aí os apóstolos acabaram, né? Os apóstolos, ou seja, a própria história acabou fundando uma religião chamada cristianismo. Pergunta, Jesus queria fundar o cristianismo? Se ele quisesse fazer isso, ele não seria judeu, né? E não teria cumprido os ditames da lei judaica, né? Jesus não queria fundar uma nova religião. Jesus queria fundar uma nova cosmovisão, né? E essa nova cosmovisão acabou se conformando em uma nova religião. E hoje é possível que você... Porque são coisas diferentes ao mesmo tempo. Não sei se está claro isso. Eu entendi o que você quis falar, mas você está dizendo pelos que a pessoa... Você está dizendo no sentido que as pessoas se dizem ser. Por exemplo, um espírita pode ser um cristão, ele se considera um cristão. Um católico romano se considera um cristão. Então, várias vertentes vão se considerar cristãos. É nesse sentido? Você pode ser cristão sem... Então, o cristianismo é uma visão de mundo que explica o quê? Que eu não posso chegar até Deus, por isso Deus vem até mim com graça e me eleva para ele.
Sim. Né? Essa é a Isso. cosmovisão cristã. Se você é de uma religião onde quem tem que se levar é você, mas você chega a uma conclusão de que é impossível você se levar, a não ser que Deus ao mesmo tempo, se você for cristão, e você achar que é por mérito e por força própria que você vai chegar até Deus, você é um cristão sem cosmovisão cristã. Eu entendi o ponto que você quis trazer, entendeu? É que eu parto de um princípio, como eu falei, eu sempre tenho uma premissa estabelecida, posso estar equivocado ou não na premissa, aí, entendeu? É um outro ponto, né? Mas que existe uma ortodoxia, né? Quando você define o que é o cristão, né? Então, eu tenho uma definição bíblica para o que é o cristão, né? E aí eu parto dessa premissa para dizer, olha, cara, isso não é cristianismo, você pode se titular cristão, mas isso não é cristianismo, isso aqui, ó, isso aqui, entendeu? Não é cristianismo, aquilo é mesmo que você se titule cristão. É aquela ideia de eu falar que as pessoas são, não apenas por aquilo que elas dizem ser, mas pelas suas ações, né? Por suas práticas, né? Tá, mas não confunda cristão com cristianismo e cristandade. São coisas diferentes, tá? Cristianismo é uma construção muito posterior, né, ao texto bíblico, né? Cristianismo é uma religião, né? Complexa, com filosofia, uma coisa complexa, né? Cristandade é todo mundo que se diz cristão dentro desse cristianismo. Cristão é o indivíduo, né? É o indivíduo operando a partir de uma perspectiva que não é necessariamente cristianismo. Por quê? Porque os caras são cristãos lá na Bíblia, né? Antes de haver cristianismo. Não sei se está claro isso para você. Está claro para você? Não consegui entender essa parte final, não. Ser cristão antes de existir o cristianismo. Porque o cristianismo, ele não é bíblico. O cristianismo, ele é histórico. O que é bíblico é o caminho. É aquilo que nós chamamos de... Os primeiros cristãos foram aqueles que se converteram lá em Antioquia, certo? Esses caras que se converteram em Antioquia, eles se assimilaram, de certa forma, ao que Pedro era. Mas o Pedro, ele era um não-judeu? Não, Pedro era judeu e, como você disse aí, Jesus também não veio criar o cristianismo, não. Ele não veio, não. Ele era um judeu que só veio explicando, ó, o judaísmo apontava para isso aqui que sou eu agora. Perfeito. Então, a ideia era que mantivesse o judaísmo, né? Isso. Mas com aquilo ali tudo como sombra, aquilo ali tudo acabou. Agora é isso aqui. Mas você vê... Vai continuar sendo o judaísmo. O Pedro, se você falar... Por isso que o Zac falou sobre a cosmovisão, hein? Ele veio fazer a cosmovisão. Se você falar para o Pedro assim, existe um negócio chamado judaísmo, o Pedro vai falar, nossa, mas que absurdo, para que vocês querem o judaísmo? Perdão, se você falar para o Pedro assim, ó, Pedro, existe um negócio chamado cristianismo. O Pedro vai falar, para que já tem judaísmo? Para que outra coisa? Judaísmo não dá conta disso. Perfeito. Mas você tem que olhar o judaísmo a partir de uma cosmovisão cristã. Agora, beleza, nós criamos o cristianismo por quê? Porque nós não queremos judaísmo, ok. Mas se esse cristianismo não tiver cosmovisão cristã, ele é só outra religião, não tem nada a ver com Cristo. Sim, perfeito. Então separa. Cristão é uma coisa, cristianismo é outra. Não estou falando que é ruim, não. Estou falando que são coisas diferentes. E você pode perfeitamente estar no cristianismo sem ser cristão, sem ter cosmovisão cristã. Perfeito. Beleza. Da mesma forma. Beleza. Tá? Desse jeito, entendo, beleza. Concordo perfeitamente com o que você falou aí agora. Da mesma forma, você pode estar em uma outra religião, em outro ismo, entende? Em outro ismo, cheio de cosmovisão cristã. E aí o que vai acontecer? Provavelmente você vai começar a ler aquela religião a partir de uma outra perspectiva que não é a dela especificamente. Sim, e aí entendi você também. vai modificando as religiões nesse sentido, né? Tá claro? Não sei se tá claro isso. Não, tá de boa. Beleza. Que é aquele negócio, né? A gente o certo não era ter o judaísmo, então. O certo era nós ser tudo aglutinado, então. Não ter a separação, né, dos judeus, né? Os judeus era para eles ensinar o povo nas nações, né? Era crendo em Cristo, né? Tanto é, a gente não lê o Antigo Testamento, né? A gente lê, né? Só que não como um judeu, como um cristão. Então a ideia era nós
termos não judeu, não judaísmo, nem cristianismo, nem nada. É termos com a visão cristã, apenas isso, né? Isso, é isso mesmo. Mas aí você tem outros problemas aí, né? Que são Eu acho que houve uma falha, não sei se eu posso dizer assim, que os apóstolos não fizeram discípulos, né? fizeram, Fizeram, mas parece que no século II ali não tinha mais, pô. De verdade Tinha? mesmo assim. Tinha pra caramba, tinha. Papias, tinha vários discípulos ali, né, no século II já. Mas ninguém dá credibilidade para eles, né? Vai citar eles, por isso não dão. Oi? Tu vai citar eles, não tem muito registro histórico deles. Tem pra caramba, só que assim, Tem, a gente sim. não. A gente Tem que eles não consideram vai atrás, tudo, né? entendeu? Aí tu vai falar isso numa igreja e considerado espúrio. Tá, mas aí assim, é que a igreja cristã, protestante, evangélica, né? Ela é sola escritura, né? Isso. Então, pode falar. E o registro histórico se perde, né? E aí, assim, a gente não valoriza a tradição. Mas se você perguntar pro católico, ele vai falar assim, ele vai te catalogar assim, uns 3.000 discípulos diferentes ali, vivendo e falando e prosseguindo a mensagem, né? O que eu quero cara, dizer... vai ali na Paulus que tu vai ver, entendeu? A quantidade de obra que tem desses caras ali, velho. É impressionante, né? O que eu tô falando aqui é o seguinte, quando a gente faz essa separação, a gente entende como é que um cara pode ser cristão, do cristianismo, perdão, pode ser do cristianismo, né? Sem não ter nada de cristão, né? E a gente entende que, de repente, você conhece um macumbeiro, cara, que o cara parece mais cristão do que os crentes da igreja, né? Por quê? Porque há uma cosmovisão que é o que é a identidade do cristão. Não é exterior. Não, pode isso falar. que tu falou é o que eu chamo que é o princípio de moralidade absoluta universal, entendeu? Tanto é que, ó, só um exemplo que eu tenho, o próprio Abraão. Ele falou, cara, eu vou te falar, um dos meus melhores amigos, tu sabe como é que o Abraão é, né? Mas ele falou, ó, um dos melhores amigos, ele é um espírita. E um cara que eu tenho mais amizade com ele, lá onde eu trabalho, o cara, ele é um macumbeiro. E é um cara íntegro, um cara com princípio de moralidade assim, que dá inveja em qualquer cristão. Sim. E aí, se ele é um macumbeiro, por exemplo, né? Que entendeu que ele não dá... Que, sei lá, né? Ele entendeu que... entendeu os princípios do cristianismo, mas sem conhecê-los de fato, né? Ele está com mais cosmovisão cristã do que a gente. Então, quer dizer o seguinte, a gente vai se surpreender quando chegar no céu e encontrar gente de muita religião que a gente falava que esse cara nunca ia chegar lá, né? E não vai encontrar muita gente do cristianismo lá, porque não tinha, né, a cosmovisão correta. Surpreendeu, não sei se a gente vai lembrar, para ser sincero, né? Lembrar eu acho que vai, porque eu acho que vai também. Seria uma sacanagem, né? A gente apagar a memória das pessoas. Porque a gente não vai sofrer, né? Sofrer pelas memórias, né? Mas lembrar, eu acho que vai sim. Sacanagem. E vai ser muito engraçado, né, cara? Pô, mano, mas não esperava você aqui, cara. Cara, pra tu ver, essa guerra que tem aí entre arminiano e calvinista, né? John Wesley era arminiano, né? Não sei quem cara, não sei quem é que fala do John Wesley também, que um cara calvinista, ele fala assim, cara, John Wesley vai estar tão perto de Deus quando a gente for pro céu, mas tão perto que eu não vou conseguir nem enxergar ele, entendeu? Tão longe que eu vou estar. Foi o próprio amigo dele lá, que era calvinista, George Whitefield. Eu não sei o nome dele, pô, eu não lembro o nome dele. É o Whitefield que falou. Eu queria pregar como John Wesley, ele falava também. O cara era brabo demais. Whitefield, isso mesmo, é o Whitefield. É o Whitefield. Mas o Tiago falou dos discípulos apóstolos, são os pais apostólicos. Sim. Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo. Policarpo, inclusive, foi o discípulo de João. É o Papias. Né? Entendeu? Foi Policarpo, né? Foi Policarpo. Não, Policarpo também foi. Policarpo de Esmina e Papias. Isso. Tem muita gente. É porque a gente não estuda. A igreja hoje não estuda isso, não. Então tem muita gente aí, muita gente. E o Orígenes, o cristão, né? O malucão do Orígenes lá, né? Que arrancou o pinto. Ele também teve umas aulas com o Amônio Sacas lá, mas não curtiu muito não, né? Achava que o Amônio ele tinha uma ideia muito maluca. E o Orígenes também era meio malucão também. Mas enfim, né? Ele era bastante, assim, conhecido, né, na época.
Mas Orígenes era louco, né, cara? Ele é meio loucão, porque ao mesmo tempo que ele era da escola de Alexandria, ele é um cara que pegava algumas coisas literais, entendeu? Tipo, ele se tornou eunuco porque ele tinha um desejo sexual. Orígenes, ele arrancou, literalmente ele foi lá e arrancou. Se te faz pecar, arranca e joga fora. Ele arrancou, velho. Mas isso tem a ver com o pensamento platônico, né, de negação do corpo, né? Orígenes acreditava em reencarnação. Orígenes, ele também tinha aquelas 4 formas interpretativas, né? Alegórica, pedagógica, espiritual, literal. Isso. Então ele é uma mesma mistura, né? Pode falar. E ele era universalista também. Ele era universalista, né? Que todo mundo ia ser salvo. Não dá, tanto que ele não é santo, né? Ele não é o São Orígenes, né? Ele é só o Orígenes, né? Ele é um cristão primitivo, filósofo alexandrino. Então é o que mais comum podia ter, sabe? É o tipo de cara meio malucaço assim, que tem umas sacadas excelentes, né? Tem um monte de verdade e um monte de coisa maluca também, né? Ele é doido demais. Mas inteligente demais, né? Inteligente demais, né? Inteligente demais. Mas é isso aí. É loucura. Se a gente usa o Logos daquele jeito lá com tanta abinha, foi ele que inventou nessa época aí. Sim. Ele fez, né, 6 versões, uma do lado da outra. Sim, né? É o método. Esqueci. Tem um nome. É o Sexa. Caraca, um negócio assim. É o Sexa. Era que ele colocou em paralelo um do lado do outro ali. Isso. O cara é bruto demais. Sexa alguma coisa. Já pensou, cara? Isso é coisa da academia, né? Coisa da biblioteca de Alexandria, né? Esse negócio de você fazer métodos, né, de avaliação de informação, né? Porque, assim, a coisa mais difícil para a mente humana não é produzir escrito, produzir história, né? Produzir as coisas. É catalogar essa informação, né? Você trabalha com logística, né? Sim, produzir informação é fácil. O problema é você acessar a informação produzida depois, né? Você pega lá um inventário que você fez há, sei lá, 20 anos atrás, né? Puta, é muito difícil fazer isso, né? Porque você tem que ter o lugar certo, a gaveta certa, o lugar certo, né? Uma ordem certa. E isso foi o que a Biblioteca de Alexandria fez, né? Ela criou método de catalogação. E aí o Orígenes, né, como estava em Alexandria, ele fez a mesma coisa. Ele estava nessa pegada, né, de criar métodos, né, de catalogação das coisas, né? O que é fantástico. Quer dizer, o evangelho sinóptico, né? Você pega, ele divide ele em colunas assim, vai comparando um com o outro, né? Para você depurar texto, né? Coisa fantástica, sensacional. É a Hexapla, de Orígenes, né? Hexapla. Por isso aí mesmo, né? Uma harmonização dos evangelhos e tal. Então é interessantíssimo isso, né? Bom, um outro cara aqui que é muito importante, esse é o mais importante, que é o Plotino, né? Porque se o Amônio Sacas nunca escreveu nada, o Plotino escreveu pra caramba, né? Ele escreveu nada menos que 54 tratados. 54 tratados. E os 54 chegaram até nós, todos eles, que é impressionante, né? Esses 54, eles foram escritos não porque ele não conseguia escrever mais, não, mas é porque ele era um número mágico lá, né? Era um número dividido, que é múltiplo de 9, né, tal, que ele é chamado de Enéadas, né? E Enéadas vem de Enea, que é 9 em grego, né? Então, ele é construído dessa forma por uma razão meio neopitagórica, assim, né? De você fazer as coisas meio que por números específicos, né? Quem é o Plotino? O Plotino, então, ele vai passar a pertencer ao ciclo do Amônio em 232, aí passa lá por Alexandrina o imperador Gordiano, e ele vai fazer uma expedição militar ao Oriente, né? E o Plotino, ele vai participar dessa expedição militar como escriba, né? Escriba, como pensador, como intelectual, né? E por isso ele vai entrar em contato com filosofia hindu, com filosofias orientais, né? Filosofia persa, né? Todas aquelas filosofias lá. Aí o general Gordiano, ele vai morrer nessa expedição, então eles vão retornar, e aí no retorno ele não vai voltar para Alexandria, ele vai voltar para Roma, o Plotino. E lá ele vai abrir uma escola em 244, né? E vai criar um círculo neoplatônico em Roma e vai ensinar os seus discípulos da mesma forma que o Amônio Sacas ensinava. Até que os discípulos do Amônio vão começar a escrever as obras do Amônio, que já tinha morrido. Havia um pacto, né? Ninguém escreve nada do Amônio. A gente vai continuar o método de ensinar os iniciados. Mas como os discípulos mais velhos começaram a escrever, o Plotino falou, bom, eu que não vou ficar atrás não, né? E aí, então, ele se sentiu liberado do pacto para poder começar a escrever. E acabou que ele ficou mais conhecido do que os outros lá, né?
as aulas do Plotino eram tão populares que, assim, os políticos de Roma iam lá falar com eles, iam lá ter aula com ele. E aí, inclusive, o novo imperador romano, né, que é o imperador Galiano, ele e a mulher dele, né, Flaviana, o nome da mulher dele, ficaram, assim, estupefatos para ver o conhecimento, né, a habilidade do Plotino de explicar a realidade, né? Tão estupefatos que ficaram que houve um projeto mesmo, e a gente tem acesso, né, a esse projeto que está lá na Biblioteca Vaticana, né, lá no Vaticano, lá, né, de um projeto do imperador Galiano de construir uma cidade de filósofos, que iria se chamar Platonópolis, né? Ia construir lá, pegar um lugar lá, construir essa cidade, e ela iria funcionar no modelo da República de Platão. Quem ia ser o rei da cidade era um filósofo, quem iria ser os guardiões eram filósofos também, e iria se desenvolver, né, aquele negócio da classe dos operários, né, dos trabalhadores, dos guardiões, né, e dos governantes, né, igualzinho à ideia do Platão. Seria um experimento social, na verdade, né, para ver se essa cidade produziria uma classe, né, uma casta, né, um grupo de filósofos, né, um grupo de pensadores políticos e filosóficos e artísticos, né, da mesma estirpe que a Grécia Antiga ela tinha produzido. Isso foi por influência do Plotino, né? Esse projeto não funcionou por causa dos custos, né? O imperador romano, apesar da gente achar que ele é um ditador absolutista, ele não é. Ele depende do Senado romano, então ele tem que ser um político muito habilidoso para não perder a cabeça, né? Como imperador. E aí ele não conseguiu convencer o Senado romano de que isso era uma boa ideia, né? Imagina, né? O Senado vai investir num projeto de longo prazo para não ganhar nenhum louro especificamente a curto prazo, né? É como investir em educação hoje, né? Você não investe em educação por quê? Porque você só colhe o resultado disso em 20, 30 anos, né? Então todo mundo quer o quê? Resultados imediatos, né? E aí a coisa vai por esse caminho aí. Nada é novo. Tudo é, como diria o Salomão, né? Nada novo embaixo do sol. Bom, agora entramos então de fato no pensamento do Plotino. Fred, você tem que sair que horas? Pulou, Fred, né, Fred? Só deixou aí, né? Pulou, né? Fred. O quê? Tem que sair que hora? 10h50, mais ou menos. Agora para você é 10h20. É porque eu tirei o fone aqui na hora que você perguntou por isso. Não, beleza. É só para eu acelerar aqui. 10h20, é 10h50, mais ou menos. Tá, meia hora. Beleza. Bom, vamos lá então. Bom, esse conceito aqui é o conceito mais importante do Plotino, né? Que é o conceito do uno. O uno como princípio primeiro absoluto e produtor de si mesmo, né? Bom, vamos lá. O mundo que a gente vê, material, né? Pedra, papel, tesoura, árvore, tudo mais, esse mundo é múltiplo. Ou seja, né? Ele é composto de várias coisas diferentes. Além de múltiplo, ele é passageiro, né? Nenhuma montanha permanece igual ao passar do tempo. Ela vai sempre ou ficando maior ou menor. A gente pode chegar lá e explodir a montanha, né? Então, nada nesse mundo é permanente e nada nesse mundo é, de fato, uma unidade, mas sim apenas multiplicidade. Se você pega esse mundo que nós vemos e dá um passo para o transcendente, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar ideias mais unificadoras. Então, deixa eu explicar. O que é uma ideia unificadora? Quando você vê um monte de felinos, né? Um leão, um gato, uma pantera, uma onça, você sabe que todos esses felinos, eles têm uma origem comum na ideia de felino. A ideia de felino é uma unidade que comporta a multiplicidade de
materialidades de felino. Tá claro isso? Tá claro. Tá, repete para mim de novo aí, por favor. Então tá. Então, no mundo existe pluralidade, mas num primeiro degrau para além do mundo, ou seja, para uma transcendência, você começa a encontrar ideias que já são menos múltiplas e, portanto, mais unificadas. A unidade da humanidade. Humanidade é uma ideia, né? E ela comporta todos os humanos particulares. Ah, entendi. Felinidade é uma ideia que comporta todos os felinos, né? Você tem beleza? Beleza. Então, as ideias, elas são muito mais unificadas do que as coisas concretas, né? Eu tenho a ideia de fazer uma caneta e eu posso fazer milhares de canetas, né? As milhares de canetas, todas elas estão contidas na ideia de caneta. Tá claro? Claro? Tá, claro. Pô, tranquilo. Beleza. Então, nós temos dois degraus aqui. Degraus, né? Tem o degrau, né, da materialidade múltipla e o degrau das ideias metafísicas aqui, né? Bom, se você pegar todas essas ideias e juntá-las todas numa só, você tem um outro degrau com mais unidade ainda. É uma unidade dotada de todas as potencialidades possíveis. E se você purificar essa unidade de ideias, todas numa única ideia suprema, absoluta, perfeita, eterna, você vai chegar no Uno. O Uno seria essa ideia absoluta de onde tudo deriva. Que é um pedaço, né, que é uma parte desse Uno. Qual é o bem, por exemplo, do cachorro? Latir. É isso que o cachorro faz bem. É isso que é a sua habilidade. É isso que o torna um ser com uma identidade específica, né? E que, quando ele faz isso de maneira ótima, ele expressa aquele bem supremo que é o Uno. Então, todos os seres plurais possuem um bem. E esse bem é o que a gente busca para poder alcançar a nossa finalidade. É sobre aquele Uno lá em cima, e aí se você está imaginando aqui comigo, né? Imagine a forma de um triângulo, né? É sobre esse topo do triângulo que o Plotino está falando. Esse Uno que está muito além de qualquer coisa que o ser humano pode compreender. Entre o Uno e o ser humano aqui na Terra, existem camadas. Essas camadas, o Plotino vai dividi-las em 3. São 3 camadas. A primeira camada para a gente, de baixo para cima, a primeira camada aqui é o mundo sensível, essa aqui nem conta. A segunda é a alma do mundo, eu vou explicar melhor. Depois vem a nous, que é o espírito, e por último vem o Uno, que é a mônada. Então você tem uma escala hierárquica de qualidade mais puro do menos puro. O Uno é de onde tudo vem, o espírito é de onde as ideias vêm, a alma é de onde a matéria vem, e a matéria é o que é o mais longe possível do Uno. Então, do Uno procede todas as coisas. E, para o Uno, todas as coisas devem convergir. Então, há 2 movimentos. Movimento de criação, do Uno tudo procede. 2, momento de redenção. Para o Uno, tudo deve convergir. Mas você não consegue chegar no Uno tendo materialidade. Portanto, a forma de chegar até o Uno é por meio de um processo de ascese espiritual. Olha só o que ele vai dizer, então. Tá muito difícil aqui ou não? Não, tá de boa, pode seguir, tá tranquilo. Então, olha só. O que é ente? Ente, né? Você tem 2 palavras em grego que são importantes aqui. A palavra ontos e a palavra ente.
Ontologia, ontos é o estudo do ser, ontos. Ente são as coisas olhadas em termos não de identidade, mas em termos de existência material. Então, por exemplo, nós falamos nos nossos entes queridos, né? Nossos entes queridos são o meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia. Mas quando eu falo a palavra pai, pai é um ente. Por quê? Porque você tem o seu, eu tenho o meu. Nós usamos a mesma palavra, pai, mas ela significa ontologicamente coisas diferentes, né? O seu pai tem um ser que é diferente do meu pai. Mas quando nós falamos os dois juntos, pai, nós estamos falando de um ser que pra gente é a mesma coisa, que é assim, que é o ser mais querido, mais próximo, é o ser que nos deu a vida. Ente, então, seria assim, ó, todos os cachorros do mundo, eles são entes. Mas existe esse cachorro específico aqui, ó. E esse específico, que tem um nome que eu dei para ele, Scooby, que eu tenho uma relação de amizade com ele. Esse cachorro aqui, ele tem uma ontologia, ele tem um ontos específico. Ele tem um ser específico que o diferencia dos demais. Ente, então, são os seres em letra minúscula. Enquanto que ente é o ser com letra maiúscula. Tudo bem? Beleza, tá de boa. Ok. Quando nós falamos assim, ó, errado você bater no seu pai. Errado. Quando eu falo que é errado bater no pai, eu não estou levando em consideração quem é o pai de você. Eu estou levando em consideração apenas a figura do ente pai. Ente pai, essa abstração, né, essa ideia, né, ela é por si mesma digna de ser honrada pelo filho. Ah, mas o meu pai, ele era um assassino e quis me matar. Bom, aí nós temos um problema de ontologia, porque isso não é algo associado à ideia de pai. Isso é algo associado à ideia deste sujeito especificamente. Portanto, o ente, ele dá para a gente uma compreensão genérica das coisas, não uma compreensão específica. O ente é uma generalidade. Essa generalidade, ente, vai dizer o Plotino, ela só é possível porque existe uma unidade chamada uno. Essa unidade, ela derivou, a partir dela, um conhecimento de generalidades, que nós não teríamos se ele não existisse. Se o uno não existisse, nós não conseguiríamos fazer a abstração para entender o que é o pai genericamente. Nós só conseguiríamos falar de pai pensando no nosso pai, e não conseguiríamos falar de pai pensando na categoria pai abstrata. Então, ele vai falar, todo ente é ser em virtude do uno, da unidade que nos possibilita criar uma abstração de todos os entes. E assim poder falar sobre, genericamente, o que é pai. Sem isso, você não poderia dizer para mim o que os pais devem fazer. Por quê? Porque você só poderia dizer aquilo que o seu pai faz. A capacidade que você tem de generalizar o comportamento de um para todos, essa capacidade só é possível porque existe o uno, aquela unidade que congrega o elemento do bem. Então, eu sei o que é ser pai, aliás, eu posso propor, né, o que é ser pai, no sentido do que é um pai que expressa a ideia de bem, o pai bom, né, o bem pai, porque o bem está presente para além dos elementos específicos da paternidade. Você vai ter pai ruim, vai ter pai bom, mas, em geral, o que é um pai que cumpre a sua função, a sua teleologia e, portanto, faz bem o seu papel de pai. Isso só é possível numa abstração, numa reflexão filosófica do que é a unidade da paternidade. Sem essa unidade, não haveria ente. Ou seja, não poderia pensar em pais genericamente. Eu só poderia pensar em pai especificamente. Olha que complicação, né? Se você é um médico, por exemplo, se você é um veterinário, né? E você estuda para tratar cachorro.
se não houvesse a unidade de cachorros, você só poderia aprender a tratar um cachorro por vez. E quando você fosse tratar o outro, você teria que reaprender tudo novamente. E o próximo outro, tudo novamente. Você pode fazer assim, eu sou médico do cachorro específico, esse aqui, nem da raça, é só daquele elemento individual. Mas quando você estuda a anatomia dos cachorros, você consegue aplicar aquele conhecimento a todos os cachorros que existem. Portanto, você entende que existe uma unidade de cachorros que não pertence à matéria do cachorro. Porque os cachorros não são uma unidade material, mas eles são uma unidade onde? Eles são uma unidade abstrata. E uma vez estudando esta unidade abstrata, eu consigo tratar todos os cachorros da mesma forma. Isso só é possível porque existe uma unidade para além da diversidade. Tá entendível ou tá muito viajado? Não, tá bom, entendi pra caramba. Não, tá de boa, do perfeito, pai ficou bom. Entendi, beleza. Bem bacana isso aí. Beleza, então olha só. O Plotino tá falando assim, não é uma coisa fantástica que isso exista? Quer dizer assim, a gente não se dá conta, né, de que a gente não conhece todos os cachorros do mundo. Mas a gente que é veterinário consegue tratar qualquer cachorro do mundo, mesmo aqueles que eu nunca vi na vida, né? Isso é uma coisa absurda, né? Assim, como é que pode, né? Eu nunca vi esse cachorro, mas chegou na minha mesa de cirurgia, eu vou conseguir fazer com ele a mesma coisa que eu fiz com o cachorro que eu conhecia. Isso é uma coisa, assim, assustadora para a mente humana, né? Você pensar, eu conheço meia dúzia, eu conheço, assim, sei lá, 50 números diferentes. Mas você pode jogar qualquer número na minha frente que eu vou conseguir fazer qualquer operação matemática com qualquer número, mesmo um número que eu nunca vi na vida. Que coisa incrível isso, né? Você conhece coisas que você não conhece. Você conhece coisas que você nunca entrou em contato com elas, né? Que a sua empiria nunca conheceu. E por analogia, você começa a conhecer coisas, por exemplo, né? Eu conheço o funcionamento de vírus que eu nunca vi na vida, porque eu conheci outros vírus anteriormente a esses, e desses vírus que eu conheci anteriormente, eu abstraí um funcionamento que vai me fazer ser alguém que conseguirá operar vírus futuros que nem existiram ainda. Isso é uma coisa absurda da potencialidade da mente humana, né? Ele falou assim, bom, como é que um ser material humano poderia ter esse conhecimento? Ele falou, o Plotino vai falar, ele não pode ter. Por quê? Porque esse é um conhecimento que é muito transcendente à materialidade humana. Ele é muito maior do que o ser humano. E ele só pode ser um conhecimento que vem de fora do ser humano. Ou seja, de uma certa unidade que não é matéria, mas que é uma unidade que congrega todas as coisas, portanto, espiritual. Ele vai dizer, sem o contato com esse espiritual, nós não teríamos condição de pensar o mundo para além da nossa experiência imediata com as coisas. E o pior, né? Aonde fica a memória das coisas que a gente experimentou? Elas ficam na nossa cabeça? Mas você pensa bem, né? Isso aqui é ele pensando, né? Se a memória ela fica na cabeça, como é que a sua cabeça não aumenta na medida em que a quantidade de memória aumenta na sua cabeça? Você pega assim um homem, sei lá, de 20 anos, né? Ele tem uma cabeça do mesmo tamanho dele com 20 e com ele com 60. Mas a quantidade de coisa que ele sabe com 60 é gigantesca, é muito maior. E aonde que está essa informação toda? Na orelha e no nariz, que não para de crescer. Só pode, né? E aí você fala, bom, onde que está essa informação toda, né? Essa informação toda não está na cabeça. A cabeça, para ele, ela está somente acessando uma nuvem de informação que está além dela. Tá na alma, né? A nuvem, cara. O cara já pensou na nuvem aí, ó, lá atrás, mano, entendeu? Exato, exatamente. Tá na alma. Ele está na alma, né? E essa alma que está acessando uma nuvem de informação que não é restrita ao corpo. Então, a ideia de pensar que o homem é seu corpo, que a natureza, né, é a identidade do homem, que o homem é reduzido a isso, é uma ideia absurda em termos científicos, porque ela não dá conta de explicar como é que a gente se autotranscendente, como a gente consegue adquirir conhecimento para além de nós mesmos e antecipar coisas que não estão presentes na nossa própria percepção. Isso é o naturalismo. Então, o ente é das coisas mais gerais, né? O ente é geral, Aí o ente... Aí a ontologia é o estudo desses entes? A ontologia é quando você pega um ente, separa ele da generalidade, né?
e começa a entendê-lo na sua especificidade. No particular. É onde você vai estudar, por exemplo, a teontologia, né? Perfeito, né? Então, por exemplo, você fala assim, ó, a teologia é um estudo generalista, né? Isso. Ou melhor, vamos dizer assim, a teologia é o estudo de Deus. Mas Deus aqui... No contexto geral, né? No contexto geral, assim... Então vai ter teologia islâmica, teologia budista, teologia qualquer coisa. Mas aí eu quero especificar. Então eu vou para a cristologia. A cristologia é uma ontologia, né? É uma ontologia. Por quê? Porque é o estudo de um Deus específico. Né? De um Deus específico. Assim como a teontologia é o estudo de um Deus específico, um Deus cristão, né? Específico, né? Então é exatamente isso, né? Ou seja, você vai falar assim, eu vou estudar, sei lá, anatomia, né? Anatomia é um estudo do corpo humano. Mas aí, e a sua anatomia especificamente? Essa eu preciso estudar entendendo quem você é. Eu não consigo estudar a sua anatomia separado dos seus hábitos alimentares, separado dos seus hábitos de saúde. Mas os seus hábitos são só seus, não são de mais ninguém. Né? A sua geração, a sua gestação, o seu peso, o seu biotipo é só seu. Portanto, quanto mais próximo eu estou de tentar entender você, mais próximo eu estou de uma ontologia. Agora, quanto mais distante eu estou de entender o ser enquanto indivíduo, mas entender o ser enquanto coletivo, aí eu estou mais próximo de entender ele como ente. Esse cara, qual é o nome desse cara aí, Isaac? É o Plotino. Plotino está aqui 300 depois de Cristo? Não, 200 eu acho. Peraí, deixa eu voltar. Tá, beleza. Não, tudo bem, só para saber se é depois de Cristo. Ele estaria fazendo aí um contraponto à filosofia de Epicuro? Aqui, ó, 243. Século 3, né? Isso, século 3. A 270. Isso. Tá, ele estaria fazendo aí um contraponto à filosofia de Epicuro? Completamente. O Epicuro é um maluco de vez aqui, né? O Epicuro, o estoicismo, esses caras são malucos, né? Por quê? Porque eles são materialistas, né? Assim, olha, é um absurdo que você admita o materialismo, porque você não tem como explicar como é que a informação ela está na matéria, sendo que a matéria ela é muito menos mutável do que a informação. A informação ela é muito maior, né? Você pensa assim, informação gera energia, certo? Informação gera energia. Pensando não como proteína agora, como na física moderna, né? Para você gerar uma informação, você tem que gerar uma energia. E aonde que está essa energia gerada pela informação? Essa pergunta, né? Essa energia, ela está no universo, né? Ela está expandindo para o universo, para algum lugar. Então você dizer assim, olha, este ser aqui, esse ser humano aqui, ó, ele adquiriu uma série de informações. Tá, mas aonde que está essa informação toda? Aonde que está essa energia toda? Aonde que está esse conteúdo todo? Se ele estiver na matéria, então era normal que você percebesse uma mudança material num indivíduo que vai acumulando informação. Mas essa mudança não existe na matéria, não é observável. Talvez hoje, né, com a tomografia, você consegue observar uma construção de sinapse nervosa. Mas as sinapses, elas estão se perdendo, elas aparecem e desaparecem, né? Ou seja, os neurônios eles vão morrendo e vão se refazendo, né? Novos caminhos sinápticos vão se fazendo. Mas aonde que está a informação da memória da vida toda que pode ser acessada, né? Ela está em algum lugar fora de você mesmo. Você é apenas uma espécie de terminal de acesso de uma rede de informação de memórias, de conhecimento. E onde que está esse conhecimento, então? Ele está na espiritualidade. Ele está no mundo transcendente. Em hierarquias. Na hierarquia da alma, na hierarquia do espírito e na hierarquia do uno, que é onde tudo é pura informação. Você vai falar assim, ó, há diversos níveis de unidade, né? E o mais supremo é o uno, acima do ser e acima da inteligência. Então, veja bem, né? Quando eu falo, vamos estudar os seres humanos, né? Isso é uma unidade, né? Os seres humanos, é uma unidade. Quando eu falo, não, eu vou estudar, sei lá, vou estudar
Então, existem níveis de unidades diversos, né? Eu posso estudar os seres humanos, uma unidade. Eu posso estudar os homens masculinos, outra unidade. Eu posso estudar os reformados, outra unidade. Eu posso estudar os reformados europeus, outra unidade. Eu posso estudar os reformados calvinistas, outra unidade. Eu posso estudar o Calvino, uma unidade. Então, tem unidades dentro de unidades. E a nossa mente é sempre capaz de criar novas unidades. Ou seja, capaz de criar, não. Capaz de apreender novas unidades. Mas se existem tantas unidades, então, elas estão hierarquicamente uma superior à outra. Quando eu vou estudar a humanidade, eu vou entender uma coisa, né, sobre a humanidade, que é muito menor do que quando eu estudo os homens. Porque o conhecimento que eu vou ter dos homens, os homens masculinos, né, é um conhecimento mais específico e, portanto, é um conhecimento mais elevado do que um conhecimento para toda a humanidade. Digamos assim, que aquilo que eu disser sobre a humanidade inteira não poderá ser aplicado de maneira tão eficiente para a análise do que aquilo que eu disser quando eu analiso somente os homens, que também é menor do que quando eu analiso somente os homens de determinado tipo de tribo. Não sei se está claro para vocês isso. Se eu estou estudando, por exemplo, o cristão, eu estudo o cristão presbiteriano da Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande. Eu tenho condições de dizer sobre ele muitas coisas mais específicas e mais precisas do que quando eu estudo os cristãos presbiterianos do Brasil. Por que isso? Porque a especificidade do meu recorte de pesquisa faz com que eu tenha um conhecimento muito mais preciso do que quando eu tenho um recorte gigantesco, onde eu não vou ter como ter acesso a uma especificidade. Eu vou dizer assim, ó, o cristão presbiteriano crê na predestinação, mas aí eu vou encontrar um presbiteriano lá na PQP que é arminiano. E aí ele vai zoar a minha pesquisa, vai zoar. Então, assim, ele vai ser uma diversidade aqui. Para ter um discurso muito bem especificado, eu preciso recortar o meu objeto de tal forma que eu vou falar assim, olha, eu sei quase tudo, mas sobre esse pontinho pequenininho aqui, ao invés de querer saber tudo sobre o pontão grandão. Não é que eu não possa saber sobre o pontão grandão, mas ele me dá um acesso mais deficitário, né? Um acesso pior ao conhecimento do que quando eu tenho acesso a um conhecimento mais específico. Tá claro isso ou não? Tá sim, tá claro. Tá, 55. Né? O médico especialista sabe mais do que a sua especialidade do que um médico generalista sobre a mesma especialidade. É isso que ele está falando. Beleza. Bom, aí ele vai perguntar, mas o que é o uno? O uno, então, seria o quê? Seria o suprassumo, né? Seria o mais acima de tudo, né? O que é o uno? Para o Plotino, o uno é uma infinitude. Note, aqui ele já está fazendo uma coisa antilógica, né? Porque a infinitude não é lógica. A infinitude não pode existir em categoria lógica. A infinitude é um absurdo, né? Porque se ele é infinito, logo você não tem como falar nada sobre ele, né? E de fato você não tem mesmo. Então, o uno, sendo infinito, ele é inabarcável pela mente humana. Portanto, nada do que nós podemos dizer sobre o uno é de fato correto. Por quê? Porque quando eu falo quando eu afirmo alguma coisa sobre o uno, eu estou ignorando uma série de coisas que eu não consigo contemplar, né? Se a gente puder substituir o uno por Deus, seria como se assim, ó, Deus é justo. Deus é justo. Aí fala, beleza, então Deus vai dar a cada um aquilo que é merecido para cada um. Aí fala, não, mas ele é gracioso. Mas o que é gracioso? É que Deus dá para cada um aquilo que cada um não merece. Ué, mas isso é o contrário de justiça. Porque justiça é dar a cada um aquilo que ele merece. E graça é dar a cada um aquilo que ele não merece. Mas como é que ele pode ser gracioso e justiça ao mesmo tempo? É porque, sendo ele
usando essa categoria dele, né? Sendo ele infinito, quando eu entendo alguma coisa da sua justiça, eu não consegui entender a justiça toda, porque a justiça toda dele é infinita. E quando eu entendi alguma coisa da graça, eu não consegui entender a graça toda, porque a graça dele é infinita. A infinitude da graça da justiça me impede de abarcar ela completamente. Portanto, eu não posso conhecer nada sobre isso, porque ele está além do tudo. Aliás, conhecer nada não. Eu não posso conhecê-lo de fato, né? Porque ele está além de tudo. Por isso, o Plotino ele vai ser o primeiro, né, a propor que a gente possa falar sobre o Uno muito mais por meio de uma espécie de discurso apofático. Discurso apofático é quando eu digo aquilo que o Uno, na verdade, não é. O Uno não é finito. O Uno não é injusto. O Uno não é mal. Por que eu falo que ele não é essas coisas? Porque eu não sei dizer aquilo que ele é, mas eu sei dizer aquilo que ele não é, uma vez que aquilo que ele não é limitação. A mesma coisa a gente vai fazer na teologia apofática, quando a gente fala de Deus, né? Quando a gente fala de Deus de maneira apofática, né? É dizer aquilo que Deus não é. Deus não é limitado. Deus não é determinado. Deus não é criado. Bom, mas se Deus não é criado, então o que ele é? Não faço a menor ideia. Mas que ele não é criado, ele não é. Eu não consigo dizer de Deus aquilo que ele é. Porque dizer aquilo que ele é seria fazer teologia catafática. Ou catofático, né? Catafática, que é teologia de afirmação, né? Onde a gente faz teologia catafática? Na Bíblia. A Bíblia diz assim, ó, Deus é amor. Isso é catafático. Deus é amor. Mas eu só falo isso por quê? Porque ele diz que ele é. Mas pegando somente a minha percepção humana, eu não consigo dizer que Deus é amor. Por quê? Porque tudo aquilo que eu conheço de amor é muito pequeno se comparado ao que Deus é como amor. O amor que Deus é tão, tão grande que ele não consegue, eu não consigo abarcar essa afirmação. E o pior de tudo é que eu posso compreender de maneira muito equivocada, quando eu confundo o que eu entendo por amor com aquilo que Deus é com amor. Entende? Então, há toda uma linha de filósofos, de teólogos, né, que somente afirmam que a gente pode dizer de Deus aquilo que ele não é, nunca dizer aquilo que ele é, porque dizer aquilo que ele é significaria compreendê-lo plenamente, e compreendê-lo plenamente é impossível, porque ele é muito maior do que a mente humana consegue compreender. Como eu posso falar de Deus, então, de maneira positivamente, né? De maneira catafática, de maneira afirmativa, vamos dizer assim, né? O Plotino vai dizer, olha, você pode falar do Uno de maneira catafática se você usa um negócio chamado linguagem analógica. E o que é linguagem analógica? É usar um recurso que eu conheço de maneira meio que simbólica, meio que como fosse uma figura de linguagem. Então, dizer que Deus é justo é usar uma linguagem analógica, analogamente à justiça que eu conheço. Deus é justo, mas sabendo que o limite dessa justiça em Deus ela não existe. Eu não conseguiria delimitar como é a justiça divina. Por quê? Porque ela vai além da minha compreensão. Mas algo dessa justiça eu conheço. Por quê? Porque ela é análoga à justiça que eu consigo experimentar empiricamente. Isso é discurso catafático. Quando a gente fala assim, o que o Lennon falou, né? O mandado moral universal. O mandado moral universal, quando aplicado a Deus, ele é um discurso análogo, de analogia. Eu entendo pela minha razão o que é moralidade e eu aplico esse conceito de moralidade a Deus de maneira análoga. Mas Deus é moral dessa forma? Não. Ele é muito maior do que essa moralidade. Mas alguma coisa dessa moralidade está nele, de maneira catafática. Mas ele, então, ele é moral da mesma forma que eu compreendo, portanto, Deus não pode agir de maneira imoral? Ele até pode, mas quando ele age de maneira imoral, ele ainda está agindo de maneira moral, só que de uma maneira moral que eu não compreendo. E aí entramos na apofática. É uma moralidade que vai muito além da minha capacidade de compreensão. Tá claro isso também ou não? Não, tá de boa. Perfeito. Ou pode até 11 horas aí, se quiser. Oi?
Pode ir até às 11 aí, se quiser. Beleza. Vamos só terminar esse slide aqui. Então, assim, acho que isso está claro, né? Assim, discurso apofático, catafático, isso aqui é teologia, na verdade, né? O Plotino está usando esses conceitos aqui, mas eles vão ser amplamente usados na teologia, para tentar explicar uma coisa que é tão diferente, tão distante da compreensão humana, que não tem outro jeito de fazer, a não ser por meio dessas referências. Muito bem. E agora vamos lá, então. Vamos dizer o que é o uno, né? De maneira catafática. O uno é o bem absoluto transcendente. O uno é o sumo bem. Portanto, não há variação no uno. O uno não muda de ideia. O uno não se altera. O uno, ele é bondade pura, plena e absoluta. E se o uno pudesse executar alguma ação, toda a ação dele seria de bondade, de benignidade pura, plena e absoluta. Nenhum ato do uno jamais poderia ser lido, né, como um ato de maldade. Mas e se o uno fizesse um ato de maldade? A própria definição de maldade teria que ser desfeita e refeita, porque a definição de maldade e bondade, ela é inferior ao próprio uno, ele sendo o bem supremo e transcendente. Assim, ó, Deus falou que só há um caminho de salvação, que é o seu filho. E se Deus quiser fazer um outro caminho, Deus pode? Ele está falando, tipo assim, meu amigo, é o seguinte, não tenta entender o que é eterno porque tu é limitado. Resumindo, ele está falando isso aí. Então, não tente dizer o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus quer, o que Deus fala. Isso, ponto. Ele está dizendo isso aí. Qualquer tentativa de dizer isso é falar de algo que não é Deus. Porque ele está dizendo, você está partindo de um princípio moral que é pessoal, subjetivo, mas, entendeu? É o de Deus? Não, por quê? Porque você não sabe. Sim. Ele está falando das orações do cristão de hoje. O cara já vai orar achando que Deus não sabe o que tem que fazer. Não, o cara ora hoje dando ordem para Deus. Isso é o pior. Não, né? É isso aí que ele está falando. Ele já estava sendo profético já. Cara é brabo, hein, mano? Tá entendendo? Quer dizer assim, ó, cara, Deus não gosta disso. Como é que você sabe, mano? É isso aí. Não, Deus não se agrada disso. Cara, como é que você sabe? Não, porque tá na Bíblia. Tá, mas você entendeu que a Bíblia é linguagem analógica? Não é. A Bíblia não é o que Deus é de fato. A Bíblia é o que analogicamente nós podemos dizer que Deus mais ou menos é. É que nem a fé, né? A fé não tem como dizer como que ela é uma analogia. A fé? A fé é analogia, porque ninguém tem como dizer como que é a fé. A fé é analogia por nós ler a palavra vem pelo ouvido. Mas a fé você consegue explicar, né? A fé você consegue explicar. Deus né? é mais difícil de explicar, né? Ninguém consegue explicar nem a Trindade hoje em dia? É completo? A fé é coisa nossa, né? Mas assim, vamos dizer assim, ó. Oi, fala. 1 Coríntios 12, 6 diz: se profecia de acordo com a analogia da fé. O que significa isso? Nós só podemos profetizar o que está escrito na Bíblia. E a Bíblia, que a gente falou, é o que chega perto de Deus. Então, é assim, ó. Quando você fala assim, Deus é Pai, isso é uma analogia. É analogia. Por que é uma analogia? Porque o Pai que eu conheço é extremamente lindo. Exatamente. Então, alguma coisa do Pai que eu conheço está em Deus. Mas não é tudo. Não quer dizer que é tudo isso, né? E mais, aquilo que está em Deus, analogicamente, que está no Pai, em Deus, é absolutamente maior e é absolutamente mais complexo do que eu entenderia como está dando no meu Pai. Isso torna a coisa tão complexa para a gente que você fala assim, olha, Deus é Pai e por isso não daria para o próprio filho o veneno. Mas e se Deus der o veneno? Isso é complexo demais. Ele continuará conversar sobre isso. Por isso que ele vai falar, não dá para falar sobre o uno, porque é
tão diverso da gente que a gente só pode dizer aquilo que ele não é. No sentido assim, ó, ele não é limitado. Ele não é finito. Ele não é compreensível. Mas aquilo que ele é tão complexo, que a gente não consegue ter certeza de nada quando a gente fala sobre ele. Resumindo, como é que a gente vai falar de um Deus que cria micro-organismo, que ninguém chegou no fundo do mar até hoje, ele criou? É mais ou menos isso que ele está falando, né? Não é exatamente a fala de Deus com Jó? É exatamente, né? É isso aí. Olha, Deus, eu acho injusto tudo que você está fazendo por mim. Aí Jó fala, aí Deus fala, beleza, Jó. Então, primeira coisa, me explica como é que o mundo foi feito, para depois a gente começar a falar sobre justiça. Porque se nem da matéria você entende, o que dirá daquilo que não é matéria? É igual o Paulo também, né? Paulo, ó tu, imortal, queres questionar a vontade de Deus? Perfeito, né? Porque Paulo chega à compreensão assim, não, Deus tem uns para honra, outros para desonra, né? Deus ama Esaú e se aborrece, Deus ama Jacó e se aborrece Esaú. Não, mas isso aí não é coisa de pai bom, não. Pô, mas assim, cara, você quer dizer para Deus que como é que ele deve agir? Fazer ou deixar de fazer? Quer dizer, se Deus é capaz de fazer isso, é porque ele tem uma razão para isso, e a razão é assim, eu não quero entender essa razão, eu quero só saber que isso é assim, né? Que Deus ama uns e aborrece outros. E paciência, velho. Tipo, amou a sacrifício de Caim e de Abel e não amou de Caim. Mas por quê? Porque um era sangue, outro porque era isso, outro porque aquilo. Isso é tudo analogia. Porque o que vai estar na cabeça de Deus lá, velho, é impossível saber. E aí já entra outra coisa, o amor, né? Para Deus o amor é de um jeito, para a gente é de outro. É analógico, né? É analógico, igual você falou. Isso por quê? Porque Deus, ele é, para Plotino, super ser, super pensamento, super vida. O que é super? Acima, né? Ele é acima disso tudo. Ou seja, Deus é ser? Mas ele é mais que ser. Lembra que a gente fala assim, ó, Deus não existe. Por quê? Porque existir é algo pequeno comparado a Deus, que é muito maior que isso. Deus é uma pessoa, ele é maior que uma pessoa, né? Deus é uma super pessoa. Deus é amor? Mas ele é maior que amor, né? Ele é super amor, né? Ele é super qualquer coisa. Está acima da existência. Isso. Inclusive, o Plotino vai dar uma explicação sensacional para explicar como é que o mundo foi criado. Ele vai falar assim, ó, o mundo foi criado porque Deus, essa mônada, né? Esse uno, ele é tão perfeito e tão potente, né? Que dele derivou uma espécie, procedeu, né? Como se fosse uma espécie de luz que emana, né? Procedeu uma outra realidade chamada espírito. E essa realidade, ela contemplava a mônada Deus, o uno. Ela contemplava o uno. Só que como ela era diferente do uno, né? Ela procedeu do uno ser diferente, mas ela contemplava o uno, ela foi meio que aprendendo do uno tudo que ele tinha para ensinar. E como o uno tem muita coisa para ensinar, esse espírito ele se encheu de tanta informação que ele ficou gigantão, como se fosse uma emanação maior, concêntrica, né? O uno uma bolinha assim e o espírito uma outra bola concêntrica. E ele ficou tão grande, tão prenho, né? Tão grávido, tão cheio de coisas, que ele emanou, né? Ele procedeu uma coisa chamada alma, que fez a mesma coisa. Ela contemplou o espírito. A alma contemplou o espírito. E por meio do espírito, ela conseguia ver lá no fundo o uno. Mas ela estava mais distante do uno. Mais distante do uno. E ela queria meio que também aprender tudo o que o espírito sabia. Mas era tanta coisa que o espírito sabia que ela começou a perceber que ela precisava, de alguma forma, por necessidade, dar forma para uma matéria que estava informe para além dela. Então, a alma ela começa a aprender com o espírito e a copiar o que estava no espírito na coisa material. E assim que a realidade veio nascer.
A realidade não nasce, para Plotino, da vontade de Deus, da vontade do Uno. Ela nasce de uma necessidade que a alma, que é o terceiro ser, a terceira hipóstase criada, né? Ou melhor, emanada, né? Procedente, que a terceira hipóstase teve de organizar o caos. Porque ela falou assim, olha, esse caos não pode existir quando eu contemplo o Uno e vejo a beleza dele. Eu preciso imprimir no caos a ordem que eu vejo lá naquele Uno, por meio do Espírito. Então ela faz o mundo material, que é bom também, porque ele é cópia das ideias que saíram do Uno. Só que o mundo material, ele é muito distante do Uno, portanto ele é degenerado. E aí ela pega elementos dessa cópia e insere no mundo da matéria. E agora nós aqui no mundo da matéria, tendo elementos do Uno, precisamos fazer o caminho inverso e rumar para o espírito, contemplar as ideias e depois para o Uno, contemplar o Uno, contemplar a pureza, né, das coisas por meio do êxtase. E o que é o êxtase para ele? O êxtase é uma hiperconsciência, é uma consciência que se desapega de toda a materialidade e vai para além da transcendência, vai lá no Uno, vai em Deus, que é o que nós chamamos na filosofia do Plotino de contemplação. Isso, quando vai entrar no pensamento do Agostinho, vai ser como? Você quer conhecer a Deus? Você não tem como conhecê-lo se você não contemplá-lo. E sabe como é que você contempla Deus? Ficando em silêncio e apagando todas as vozes materiais que existem em você. As vozes da necessidade, do desejo, da paixão, do mundo, do corpo, das dúvidas, e fazendo sua consciência ela flutuar até um momento onde ela vai contemplar Deus, ela não vai ter nenhuma palavra para poder falar com Deus, ela não vai conseguir falar nada daquela contemplação, mas aquela contemplação vai transformá-la de uma maneira tal que ela se transformará em algo de qualidade superior. Show. Eu vou ter que ir lá. Beleza. Na próxima aula a gente Gostei desse cara aí pra caramba. Esse cara é sensacional. Ele é fantástico, cara. Ele é bravo, né? Ele é bravo demais, até doido. Mas a gente continua na próxima aula. Valeu, tchau. Falou. Beleza, então. Valeu, até mais. Tchau.